louvores foram cantados aqui. O Senhor, tenho certeza que, por sua infinita misericórdia, ouviu, recebeu esses louvores e nos abençoa, porque nós estamos te exaltando, estamos louvando o Senhor. E tudo que nós fizermos aqui, Pai, é muito pouco por aquilo que o Senhor fez por nós. Por mais que nós tente expressar, é pouco. Não chegaria nem perto do que aquilo que o Senhor fez por nós. Mas aceita o nosso louvor, a nossa adoração. E esta noite esperamos que o Senhor fale aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que sejamos ricamente abençoados e gratos a Ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, chegou a segunda ceia, do mês. Esse microfone tá meio que nervoso com nós, né, irmão Zé? Mas faz parte. Sempre quando nós pegamos as mensagens, nós olhamos e vimos que quando o inimigo não está satisfeito, ele nunca está, mas tem vezes que ele está mais furioso. A bênção é maior. Ele mexe no som, na música. Mas ele vai, como diz, irmão Anderson, ele vai levar uma surra lá no cantinho. Porque o nosso Deus é poderoso para nos ajudar. Somos agradecidos por termos esse Deus. Mauri? Tudo bem, Mauri? Graças a Deus. Deus abençoe os visitantes, que sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Tem uma família ali, tem mais uma jovem ali, cuidado do irmão Jair, né? Deus abençoe. Deus continue cuidando de cada um. Irmãos, eu vou fazer algo. Nós sentimos aqui de Deus, nada programado, mas conversando ali. Até foi no aniversário do irmão Jairo, se eu não me engano, que nós conversamos, eu, o irmão Adriano, o irmão Wagner. E como passa rápido o tempo. Que dia foi, irmão Wagner? Irmão Jairo, seu aniversário? De dezembro. Aquela confraternização foi dia 11? Então o irmão Jairo sentiu que ele faz aniversário 2 vezes, que ele nasceu de novo, 3 vezes, Ele faz aniversário de nascimento, irmão Sabino? Ele faz aniversário do batismo, que ele nasceu da água. E ele faz aniversário porque Deus livrou ele de morrer num acidente. Ele nasceu praticamente. Quem viu as filmagens, foi um novo nascimento ali, natural. Então, por isso que ele é grato a Deus. E ele fez um dia um evento, convidou uma confraternização. E nós conversando ali, eu e o irmão, só aquariano, conversando. Eu e o irmão Wagner, o irmão Adriano. E a gente faz aniversário no mesmo mês. E aquariano é gente boa, viu? Vocês podem ter certeza que é gente boa. Coração bom, quer ajudar todo mundo, quer viver para os outros. É bem isso mesmo. Sabe, nós não cremos nessas tonterias de signo, de jornal, mas todos nós nascemos sob a influência de um astro. Isso tem a ver. Desde os magos lá, quando foram ver Jesus, tudo tem a ver, Quem eram aqueles magos, Não vamos entrar nisso agora, mas nós cremos, sim, que nós nascemos sob a influência de um astro de Deus. Coisa aí, irmão Rodrigo, coisa boa, Então, ali nós conversando, nós falamos, vamos fazer um almoço para a igreja? Vamos fazer. Então, acabou que o irmão Adriano fez dia 1, dia 1º agora o irmão Adriano fez aniversário, o irmão Wagner dia 2, e eu no próximo dia 9. Então, o que vai acontecer? No próximo domingo, eu estou convidando a igreja para nós termos um almoço aqui na casa do irmão Sabino. Falei com ele, emprestou para nós. Vai ser assado ali alguns quilos de costela. Já temos até o assador de fora, para não prejudicar o culto. Nós vamos estar no culto aqui e vai estar assando ali. Vamos sair do culto, de escola, e vamos ali almoçar. Eu queria que todos viessem honrar, ou ser honrado e honrar os seus irmãos. O irmão Adriano agradece já com a família por essa oportunidade, irmão Wagner, e eu agradeço também a Deus. Vou completar 48 anos,
sei que não representa, não mostra a idade, mas já tem 48. Passou como... Imagina, né, irmão Paulo? Eu conversando com o Mauri esses dias, na casa dele, semana passada, e eu conversando com ele, pensando, eu mostrando para ele, Mauri, aquele ali é o trem que está passando ali? E ele, sim, o que é aquele prédio? Ah, aquele prédio é tal coisa. E eu pensando que o Mauri era pregador da Assembleia de Deus, irmã Vitória, e eu era um menininho, calçãozinho curto, jogando futebol perto da casa dele. E hoje eu sou pastor dele. Já pensou um negócio desse? Mauri era pregador, né, Mauri? Sempre viveu se criou na Assembleia. E então, possivelmente, nós passamos um pelo outro. Quem sabe eu vi aquele irmão indo, eu pequenininho, nem cogitava, brincando ali de jogar bolita, que diz. E hoje ele congrega com a gente, sou o pastor dele, ele com 76 anos. Quem diria? O que Deus faz na vida da gente? Né, irmão Sabino? O que Deus faz? Irmão, tenha sempre chama no coração, seja agradecido. Nunca diga esse é o fim. Não te entregue às lutas, porque de uma hora para outra tudo pode mudar. De uma hora para outra tudo pode mudar. Quem diria, né? Eu vejo, olha o irmão Celso ali, passando os anos nós juntos, quem diria? Cunhado, viu nós ali se criando praticamente. Hoje, ô pastor, tudo bem? Aqui meu dízimo. Tá. Só Deus para fazer isso. Meu sogro, minha sogra, minha mãe. Tremendo, tremendo. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E para Deus nada disso é surpresa. É surpresa para nós, irmã Zilda. Mas para Deus não. Deus já tinha isso tudo escrito. Tudo escrito. E ninguém apaga aquilo que Deus escreveu para a sua vida, para a minha. Ninguém apaga. Pode descansar no Senhor. Né, irmão Anderson? Tu também, né? Correndo atrás, trabalhando, junto, dormindo um pouco dentro da cama, ortobom. Está aí com nós hoje, já tem a vitória. É graça, irmão, é graça, a graça de Deus. Amém? Então, no próximo domingo, toda a igreja está convidada, após o culto, a comermos ali um boizinho ali assado. E vai ser muito bom, nós vamos sentir honrados se você vier. Aí a irmã Zilda falou, pastor, 3 presentes? Eu disse, eu nem lembrava do presente. Mas não é pelo presente, não. O maior presente vai ser você vir. Vai passar, almoçar com a gente ali. E não vai gastar alguns mil aí para dar uns presentes para nós. Gravata e cinto, e isso é barato, e lenço. Nós, né, modelo? Já serve, né? Não é brincadeira, irmão. É gratidão nós estarmos unidos, estarmos juntos, né? Isso é gratidão. Então, no próximo domingo, dia 12, nós estaremos aqui. Aí, convidar o Hamilton também, que está vindo, os irmãos, quem quiser vir trazer convidados, eu creio que vai ser muito bom. O que mais que temos aqui? Vamos então nos pôr de pé e ler a palavra. Não esquecemos de nada, irmão Adriano? Perguntaram para mim, pastor, não pode cantar aquele hino que o senhor falou de manhã? Deus não rejeita a oração. Não, agora que você sabe que Deus rejeita, pode cantar. Porque não é propriamente sobre o hino. O hino começa, Deus não rejeita a oração, mas depois ele fala assim, nunca vi um justo sem resposta. Aí encaixou. Porque Deus não rejeita a oração de um justo. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Fechou, Maurício? Agora, nós sabemos que Deus rejeita, então nós não podemos cantar, porque nós não estamos cantando, é o justo que nós estamos dizendo. Deus não rejeita a oração de um justo. E tem poder. Primeira carta de João, 5, versículo 4, nos diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
É uma luta que temos direto. E esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória. Qual é? A nossa fé. Aleluia! Vamos dizer graças a Deus? A nossa fé, ou seja, aquilo que nós obramos, fizemos, que a fé produz obras, é a que vence o mundo. Deus abençoe esta palavra e fala aos nossos corações. Assentai-vos. Eu estava meditando, na parte da manhã não consegui terminar a escola, nem comecei, porque tinha coisa muito profunda ali. Senti até um desejo de terminar agora, mas como eu tive essa inspiração para um culto de ceia, de agradecimento, porque ceia é um culto de vitorioso. É aquele que passou o mês lutando, vencendo, mas chegou no dia, ele está aqui para mostrar de que lado ele está. Mostrar de que lado ele está. Mostrar que ele faz parte do corpo de Cristo. Mensagem, né, irmão Adriano? Irmão Paulo, aqui, ó. Uma mensagem por família e o resto deixa na frente lá. Se der para todos, tem bastante gente. Reparte ali. Não está quebrando a ordem, nada, só para nós não esquecermos. Obrigado, irmão Adriano. Quem de nós já ouviu a expressão venceu na vida? Esse venceu na vida. Porque às vezes a pessoa, ele nasceu pobre, ficou rico, lutou, batalhou, se formou, estudou, pegou o canudo. Alguém olha e disse, ele venceu na vida. Recebeu uma herança. Alguém diz, esse se tornou rico, esse venceu na vida. Mas na verdade, isso é muito bom. Ele foi bem sucedido nesta vida. Não é verdade? Se formou, lutou, foi bem sucedido, mas não quer dizer que ele venceu na vida, porque a vida que nós queremos falar é a vida eterna. E Paulo disse que nós somos, em Romanos capítulo 8, 37, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Romanos 8, 17, diz que nós somos herdeiros da vida eterna. Veja, então essa expressão, esse venceu. Não, ele foi bem sucedido nesta vida. Mas e o outro lado? Então, na verdade, eu queria conversar com os irmãos para vermos o que realmente é vencer na vida. E quem é que vence? Nós já vimos ali. Quem venceu? A nossa fé. A nossa fé é a que vence o mundo. Mas o mundo, ele acha que os bens daqui é simplesmente tudo que ele precisa. Como diz o irmão Paulo, há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. São tão pobres que só têm dinheiro. Então, a mensagem vida, e outra coisa no Salmo, de número 63, o salmista diz, a tua benignidade é melhor do que a vida. Então está falando de duas vidas, a vida aqui e a vida lá. E a vida lá é Cristo, é Deus. Então a benignidade, o amor para com Deus é melhor que tudo que essa vida tem para te oferecer, seja a melhor coisa que possa existir. Não compara aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. E as pessoas hoje, o profeta diz nessa mensagem vida, ele diz só há uma maneira de ter vida, de vencer na vida, vamos tomar assim dizer, é ter Cristo. Esse é o verdadeiro vencedor. Porque ele diz agora, o que nós chamamos de vida? Alguém compra um carro novo, sai pela estrada, zunindo os pneus, talvez cheio de álcool, e com o braço ao redor de uma garota, e um jovem diz, isto que é vida.
E a jovem mocinha com seu namorado escolhido, ela toma um gole ou dois, e ela dirá: isto que é vida, eu tenho uma vida bem-sucedida. Ou talvez um homem que sempre quis ter bastante dinheiro, e de repente ele se torna herdeiro de uma grande quantidade de dinheiro. E ele construirá uma casa enorme, e ele comprará o melhor carro, e ele gritará: isto que é vida! Aquela pequena e pobre lavandeira, com seus filhinhos, ganha uma viagem para Hollywood e se tornará rainha por um dia, em algum programa, ou em algumas destas coisas, e ganha algumas coisas, e isto vai lhe emocionar até o ponto dela dizer: isto que é vida. Mas quão pervertido isto é! Aqueles que têm isto perecerão, mas quem tem Cristo terá vida eterna. Aleluia! Mensagem para quem iremos nós? O profeta diz, quando Jesus exortou ali, quem estava, pregou duro, assim para dizer melhor, e as pessoas foram saindo, de dois em dois foram indo, e Jesus perguntou a Pedro: não quer vós retirar também? E ele falou: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando o profeta prega, mostra isso nessa mensagem, para quem iremos nós, ele diz que então teria que ser muito bom. Essa expressão, ele devia ter reconhecido o que Jesus era, o que ele representava, para dizer: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Primeira coisa que Jesus era, ele disse: eu sou o caminho. Agora há somente um caminho para o céu, e há um só Deus, e há um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para chegar lá. E Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia! Começa por aqui. Se só tem um caminho para chegar lá, então para quem nós vamos? Para onde nós vamos? Essa é uma coisa. Outra coisa, comentando só para comentar. Outra coisa que diz, a próxima coisa, ele é o caminho. A próxima coisa, ele é a verdade. Não há nada ou ninguém a mais que tenha a verdade senão ele. Para quem nós vamos? Vamos sair da verdade para seguir algo que supostamente possa ser uma verdade? Não, ele era o caminho, e era a verdade. E outra coisa, ele era a vida, e ele era a luz, e não há vida fora de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só essas três coisas. Já poderia dizer que somente por essas três coisas Pedro reconheceu isso, mas não, tinha muito mais. Cristo é a realização bem-sucedida. Não há nada bem-sucedido fora de Cristo. Não há casamento bem-sucedido. Não há vida sucedida financeira fora de Cristo. Ele é a única fundação segura que você pode investir, que ali não vai quebrar. Não depende de governo, não depende de direita, de esquerda, não depende de nada. Você investe em Cristo, coloca a sua vida na mão dele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas e o resto ele fará. Não tem areia movediça no caminho que Cristo está e nós estamos seguindo. É terra firme. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso levou muito, nós não vamos entrar muito nisso. O profeta narra aqui 6 motivos porque Pedro disse isso: para que iremos nós? Mas nós teríamos muitos motivos, porque Deus tem nos cuidado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos guiado. Já pensou a sua vida sem conhecer esse Deus que você conheceu? Como seria a sua vida?
No entanto, você pode dormir descansado, encostar sua cabeça no travesseiro e agradecer a Deus pelo dia e pedir a proteção da noite e saber que você está aguardando o acontecimento que vai mudar tudo. Eu fico pensando uma pessoa sem esse Deus, irmão. Ele dorme, levanta preocupado, passa o dia preocupado e deita preocupado, sem saber o que vai acontecer no governo, na política, ou com o prefeito, não sei mais o que, as enfermidades. Vai no hospital, não tem mais recurso para nada. A ciência é cada vez mais evoluída e cada vez mais doenças novas. Não deram conta de combater uma gripe e o homem se jactanciando. E você deita sua cabeça no seu travesseiro e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você encosta sua cabeça no travesseiro e diz: Senhor, até aqui o Senhor tem me guardado, mas se eu tiver que partir, eu estou seguro que eu encontrarei contigo. Isso é ter segurança. Aleluia. Veja, irmão, você está se colocando por Cristo e Cristo se coloca por você. Mensagem à unidade de Deus. O profeta narra sobre 2 jovens. Ele diz: há algum tempo atrás, lá em cima, em Indiana, haviam 2 garotos que foram criados numa fazenda. E eles eram simplesmente tão pobres como um pobre pode ser. Meninos fazendeiros, cresceram juntos. E certo dia, um deles se casou. E poucos dias depois, o outro se casou. Uma vida continuou com Cristo, sendo vencedor. E o outro tendo suas aparentes vitórias, sendo bem-sucedido. Mas o final, qual vai ser? Ele diz aqui: e um deles foi viver na cidade, começou a jogar nas cotações de ações da bolsa, se afastou dos seus ensinamentos de infância. Se afastou. E ele foi ficando rico, e ele se afastou dos seus ensinamentos de infância e foi para as coisas erradas. E ele jogava com eles, e ele foi ficando rico e rico, até que finalmente se tornou um multimilionário. E ele mudou-se para Chicago, e lá se instalou em uma das grandes ruas. Se fosse aqui, fui bem sucedido, ou comprar um terreno em Gramado, algum lugar dos melhores que existem na nação, no estado. Esse rapaz ficou rico, multimilionário. Se instalou em uma das grandes ruas, construiu um palácio para si próprio. Ele e sua esposa iam para boates, né? E bebiam coquetéis e saíam todas as noites, possuíam mordomos e tudo mais, para lhes fornecer qualquer coisa que quisesse. E eles pensavam que estavam realmente vivendo. Mas um homem que vive assim não tem paz, diz o profeta. Não existe paz em um coração problemático. O bolso pode estar cheio. Não estou pregando contra a riqueza, eu quero ser rico também, que todos vocês sejam. Quem não quer? Vamos parar de ser hipócrita. Ter dinheiro, mas ter Cristo em primeiro lugar. Ter Cristo no controle da nossa vida. Pessoas que às vezes conseguem algo um pouquinho melhor e já esquece de Deus, esquece dos seus princípios, quando era para aprofundar cada vez mais. Ser grato a Deus, porque Deus é quem deu aquilo para ele. Não, eu vou viver minha vida, vou largar isso de mão. Aleluia. Veja, esse casal pensou que era feliz. Eles pensou que realmente estavam vivendo. Mas um homem que vive assim não tem paz, não existe paz em um coração problemático, para um coração pecaminoso, ali não pode haver paz. Se um homem deseja beber e ele chama aquilo de vida, ele acha que está tendo um grande momento, e isto mostra o vazio, o seu vazio.
Tome um homem que ganha $1 milhão, ele deseja 2. Tome um homem que vai a uma festa e bebe drink à noite, ele deseja outro. Tome um homem que vive infiel à sua esposa e assim por diante, não tem paz. Coração pecaminoso. Ele pode ter $1 milhão em suas mãos, ou 10 milhões em sua mão. Ele deita à noite com a agitação da bebida em si. Ele levanta na manhã seguinte perseguido, com pesadelos, a mente problemática. Você chama isso de paz? Diz o profeta. Isto não é paz. Mas um homem, aleluia, que talvez não tenha nem mesmo um travesseiro para descansar sua cabeça, aleluia, talvez ele não possua nem mesmo um par de sapatos decentes, nem tenha uma refeição decente em sua casa, mas se Deus mora em seu coração, ele vai para a cama feliz, ele acorda feliz, é uma paz duradoura, é algo que Deus faz. Aleluia! Oh, meu Deus! E esse sujeito havia se esquecido daqueles ensinamentos. E ele foi jogar. E chegou às vésperas do Natal, e ele lembrou do seu companheiro. Olha que história linda. Lembrou de seu companheiro. Então ele lhe escreveu uma carta. O nome de um deles era Jim, o homem rico, e João era o pobre. E ele lhe escreveu uma carta e lhe disse: João, eu gostaria que você viesse para me ver nos feriados. Eu gostaria de encontrar contigo, falar com você outra vez. Eu não o vejo há muitos anos, João. E ele escreveu de volta e disse: eu gostaria de ir, Jim, mas eu não posso ir, eu não tenho dinheiro para ir. E um cheque chegou pelo correio, e em poucos dias, dizendo: venha, eu quero que você venha de qualquer forma. Então João se aprontou, um rapaz do interior, colocou o seu bom macacão limpo, seu chapéu de palha e seu paletózinho de cor diferente, e entrou no trem. João era pobre, mas era caprichoso. Mombrana fez questão de frisar, colocou o seu bom macacão limpo. Deus gosta da pessoa ser assiada, limpo. E João pegou o trem. E quando ele chegou lá, ali havia um motorista sentado para encontrá-lo, com uma limusine enorme. E ele não sabia como agir. Imagina um homem do campo. E ele entrou naquela limusine, segurando seu chapéu em sua mão, olhando ao redor, e foi em direção a um grande palácio em Chicago. Saiu, subiu até a porta, tocou a campainha, e ali veio um mordomo e disse: seu cartão, por favor. Senhor, seu cartão. Ele não sabia o que estava falando, do que eles estavam falando. Ele lhe entregou seu chapéu, e ele não sabia nada a respeito de cartão, de recepção. Ele não tinha muito desses bens do mundo. Ele disse: eu quero o seu cartão. Ele disse: eu não sei, o Jim mandou eu vir aqui, e eu estou aqui, eu não sei nada de cartão. E então ele voltou e disse ao seu parceiro, o qual tinha se levantado da cama, ao qual não tinha se levantado da cama. O homem foi lá, acordou o Jim. Só tem um homem aí, o Jim estava até dormindo ainda. Tem um homem aí que diz que você mandou chamar ele. E ele disse: então manda ele entrar. Manda ele entrar. Manda ele entrar que eu quero falar com ele. Vestiu seu roupão, desceu até o hall e foi de encontro com o seu velho amigo do interior. Pegou na sua mão e disse: ô João, você não sabe o quanto eu estou feliz de te ver. E o velho companheiro do interior lá de pé, olhando ao redor na sala, ele disse: Jim, mas que fartura, Jim. E ele disse: eu vou mostrar ao redor. Ele levou para cima, para fora na sacada solar, abriu a janela mostrando para ele as coisas, e ele disse: onde está Marta?
E ele disse: ó, ela não chegou ainda. Ela saiu ontem à noite e não chegou ainda. Veja bem. Disse: como vocês estão indo? Muito bem, João. E como você está vivendo? Como você e Kátia estão? Ele disse: ótimos. Ela está em casa agora. Ela está em casa agora. A outra não tinha nem chegado da festa. E a do João estava em casa agora. Disse: nós temos 7 filhos. Você tem algum filho, João? Jim? Ele disse: não, Marta não quis ter nenhum. Ela pensou que seria melhor se não tivéssemos nenhum filho. Isso interferia na nossa vida social. Você sabe? Afastou as cortinas e ele disse: veja aqui, você está vendo aquele banco lá em cima? Sim, estou vendo. Eu sou o presidente daquele banco. Você vê aquela companhia ferroviária lá? Ele disse: eu tenho $1 milhão em ações ali. E ele olhou lá embaixo e viu os grandes jardins e tudo, quanto bonito parecia. E o velho João ali parado, com seu chapéu de palha em sua mão, olhando ao redor, e disse: isto é ótimo, Jim. Eu fico agradecido por você ter isso. Disse: eu e Kátia não temos muito. Disse: nós continuamos morando naquela pequena e velha casa de telhas de madeira rachada lá embaixo. E disse: nós não temos muito, mas nós somos muitíssimos felizes. Aleluia! Logo então, hinos de Natal começaram a tocar, as vozes começaram a aparecer, irmão Brana canta até o hino que eles começaram a cantar. Noite silenciosa, noite santa, tudo é calmo e tudo brilha ao redor. A jovem mãe virgem e a criança, santo menino tão dócil e meigo, começaram a cantar. Aquilo lá, as pessoas, cantando. E Jim virou e olhou para João. João olhou para Jim e disse: João, eu quero te perguntar uma coisa. Disse: você recorda quando éramos garotos? E nós costumávamos ir àquela velha igreja, pequena e velha igreja, vermelha lá embaixo, no interior, onde nós íamos ali ao lado da estrada, e nós ouvíamos aqueles hinos, aqueles velhos coral do interior cantar aqueles belos hinos, João. E o João disse: sim. Ele disse: você ainda vai lá embaixo, João? Você ainda vai lá embaixo? E ele disse: sim, eu sou um diácono lá. Eu sou um diácono lá embaixo. Disse: e você, Jim? Você estava falando do que pertence a você aqui embaixo. Disse: e lá em cima, o que te pertence? Você tem tudo isso aqui, Jim. Você está milionário. Você está bem sucedido. Isso aqui te pertence. Eu sou grato por sua vida. Mas e lá em cima, como está, Jim? Como está aquilo? Eu continuo na mesma vida. Não prosperei muito, mas eu tenho uma mulher que fica em casa. Eu tenho uma mulher que cuida dos meus filhos. Nós somos felizes, não temos muito, mas nós somos felizes. E tu, Jim, como que está? Como que está a sua vida, Jim? Aqui, muito bem, mas e lá em cima? João, ele disse para o João: João, eu sinto muito. Disse: nada me pertence para esse lado. Ele disse: veja, você se recorda, pouco antes do Natal, certo ano, que nós não tínhamos nenhum sapato? E disse: nós estávamos mais interessados em conseguir mais bombinhas para o Natal. E disse: nós saíamos e preparávamos algumas armadilhas com caixas para apanhar algum coelho para comprar bombinhas para o Natal. E disse: você se lembra daquela manhã? Aquele coelhão velho do bosque estava na sua armadilha da caixa, João? E João disse: sim, eu me lembro disso. Você ia comprar bombinhas e chegava e as dividia comigo. Que vida abençoada, simples, mas com Cristo. Aleluia. Você ia comprar e as repartia comigo. E ele disse: sim. Ele disse: João, eu divido qualquer coisa que possuo com você.
Eu divido, João. Mas uma coisa eu gostaria que você dividisse comigo. Disse: eu daria tudo o que possuo, se eu pudesse andar naquela pequena e velha estrada, descalço até aquela velha igrejinha outra vez, e sentir aquela presença do Deus vivo. Quando aquele coral estava cantando, o velho pregador antiquado estava pregando, disse: eu daria qualquer coisa, eu daria tudo que possuo, cada ação na ferrovia e todas as partes do banco, e esta casa aqui que eu tenho, eu daria tudo se eu pudesse voltar outra vez e ter aquela bendita paz que eu tinha quando eu subia aquela velha estrada. Aleluia! Isso é um coração sedento por Deus. Essa é uma pessoa que aparentemente o mundo olha e pensa: ele venceu na vida, mas não tem nada. E muitas vezes você encontra uma irmã arrastando o chinelinho, o irmão ali andando com a sua bicicleta, indo para o trabalho, mas você vai discernir, se você conseguisse ver o que está dentro daquele coração. Aquele irmão indo para o serviço cantando, alegre, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu te conheço. Eu sei que esse mundo está para explodir a qualquer hora, mas eu tenho entregado minha vida a Ti, e eu sei que num piscar de olho eu estarei do outro lado contigo. Oh, eu daria tudo tudo que eu tenho para voltar a andar naquela estrada lamacenta. E nós devemos ter isso em mente. Nós daríamos qualquer coisa se algo está nos atrapalhando de sermos pessoas felizes, agradecidas a Deus. Então, como diz aquele hino, o momento é de cantar e viver. Nós cantamos: não retire o teu espírito, meu pobre coração. Nós não cantamos. Eu digo diante de Deus, se tem algo que me atrapalha de sentir a sua presença, de ser um homem agradecido, um homem exuberante na fé, que tudo se vá. Que eu quero é estar aqui com Ele aqui dentro. Se Ele estiver comigo aqui, eu sou mais do que vencedor. Oh, e o velho João colocou seus braços ao redor, colocou os seus braços ao redor dele, e ele disse: haviam 3 magos, homens ricos. Falando de magos no começo, fechou aqui. Esse Deus é maravilhoso, Ele está presente em nosso meio. Creia na sua cura, creia na sua libertação, creia na sua ajuda. O velho João colocou seus braços ao redor dele e disse: havia 3 magos, homens ricos, que vieram e colocaram tudo aos pés de Jesus certa vez. Homens ricos colocaram tudo aos pés de Jesus certa vez. Oh, como um bebê, disse, eles receberam o perdão de seus pecados. Ele disse: embora eu acho que você é maravilhoso, Jim, no que você foi abençoado a fazer. Tudo que Deus te deu, Jim, foi Deus que te abençoou. Você foi abençoado, você teve inteligência, sabedoria, você foi bem sucedido aqui, Jim. Tudo que você pôs a mão prosperou. Mas, Jim, tem algo, Jim, que você precisa, de novo. Aqueles homens ricos chegaram aos pés de Jesus, magos, e colocaram tudo aos pés de Jesus. E eles receberam o perdão de seus pecados. E ele disse: embora eu acho que você é maravilhoso, Jim, no que você foi abençoado a fazer, todas essas coisas, mas eu preferiria ter minha esposa e 7 filhos vivendo lá embaixo, dormindo em um colchão de palha, e ter a paz que existe em meu coração, do que ter todas as suas riquezas, Jim. Ter todas as riquezas, Jim, que você pode ter. E então é certo, amigo, diz o profeta, riquezas não são medidas com dólares. Riquezas são medidas com grandes nomes e popularidade. Não são medidas com grandes nomes e popularidade. Riqueza é quando o reino de Deus tem entrado no coração humano.
mudado suas emoções e fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus e lhe dando vida eterna. Essas são as coisas mais ricas da terra. Eu te pergunto, quem é mais bem sucedido da face da terra? Você diz assim: se eu sou. Você diz: eu sou. Eu tenho Cristo dentro do meu coração. Graças a Deus pelas pessoas que têm bens, que Deus abençoe. Mas se Deus te abençoar, você seja agradecido, mas você não troca isso por nada, porque você tem Deus dentro de você, e tendo Deus é vida eterna. Lembrando do Jim, ele era um evangelista, não, melhor dizendo, Daniel Cury. Daniel Cury foi um evangelista, e ele teve uma visão, um sonho, algo, irmão, que ele foi além da cortina do templo, entrou na presença de uma grande luz. E quando ele entrou na presença de uma grande luz, uma voz começou a conduzi-lo cada vez mais perto. E daquela luz maior saiu uma voz, mais ou menos assim. Primeiro ele foi ver se o nome dele estava no livro ali, e foi procurado e não achou o nome no livro. Quando não achou o nome no livro, ele disse: eu quero apelar. Eu fui um evangelista na terra, eu ganhei almas, eu fiz tudo o que eu podia para o reino dos céus, mas seu nome não está aqui. Só se você quer recorrer, diz: eu quero. Quando ele chegou na presença daquela grande luz, uma voz saiu de lá e falou: Jim, o Daniel Cury, você foi perfeito na terra? E ele disse: não. Lembrou que não tinha sido perfeito. Você fez algo errado, você ofendeu alguém? Foi falando com ele, e ele começou a relembrar: sim, eu reconheço que eu tenho feito. E após aquela voz perguntar e ele responder tantas coisas que ele havia feito, ele disse que só esperava uma rajada para ser exterminado da presença daquela luz. E quando ele esperava aquela rajada, uma voz saiu e falou com a luz e disse: pai, Daniel Cury não foi perfeito. Ele cometeu erros, ele cometeu falha, mas ele viveu para ti, pai. E ele se colocou por mim na terra, e ele se colocou por mim lá, e agora eu me coloco por ele aqui. Todas as suas falhas, todos os seus enganos, seus tombos, seus erros, coloca na minha conta, pai, porque ele se colocou por mim e eu me coloco por ele. E eu pergunto: quem foi vencedor? Daniel Cury foi um vencedor. Quando ele chegou no final do caminho, ele teve alguém para se colocar por ele. Irmão, quando você chegar no fim do caminho, você tem alguém que se colocou por ti. Você é vencedor, seja abençoado, seja agradecido. Somos mais do que vencedores. Lembrando ainda, no livro de Mateus, capítulo 19, se não me engano, versículo 16, fala de um jovem rico. Jesus encontrou com ele, convidou ele para seguir. Nós sabemos essa parábola muito conhecida. E ele não pôde seguir a Jesus porque tinha muitas riquezas. Não pôde, se eu não posso. Retirou-se triste, nem falou nada, retirou-se triste. E nós olhar um pouquinho para frente no livro de Lucas 12, 20 e 21, Jesus conta a parábola daquele homem que disse que ele tinha produzido tanto os seus campos, sua lavoura, e ele não tinha mais lugar para colocar, irmão Jair. Diz que ele mandou aumentar os celeiros dele, aumentar os celeiros para colocar mais riqueza. Deitou em uma rede, com certeza, e disse: ei, minha alma, vamos comer, vamos beber, que estamos ricos. Estou rico, deu muito bem as minhas plantações, minhas lavouras, meus negócios, minhas empresas. Nós estamos bem.
E diz que ele ouviu uma voz: louco, tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que adiantou sua riqueza? Para quem vais deixar? Esse era o jovem rico. Ficou mais rico ainda. Mas você vai um pouquinho mais para frente, em Lucas 16, 19 e 21, 19 a 31, você vai encontrar Jesus contando a parábola do Lázaro e do homem rico. Lázaro era um homem que teve as dificuldades na terra. Lázaro era um mendigo, comia das migalhas que caíam dos telhados das pessoas, derrubava, ele vivia ali comendo. Mas diz a Bíblia que morreu Lázaro e ele foi para junto de Abraão, para o seio de Abraão, e morreu o rico e foi sepultado. Que diferença? Já começa por aí. Morreu Lázaro, seio de Abraão, o rico foi sepultado. Para mostrar a história. Diz que lá onde estava, o rico pediu para que o pai Abraão deixasse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e resfriasse a sua língua. Ele ouviu aquela voz: não tem como. Não tem como. Há um abismo entre nós. E Lázaro, ele sofreu na terra. E aqui ele está tendo a recompensa. E você foi bem sucedido. Não seguiu os caminhos do Senhor. Achou que tinha vencido na vida. Mas quem venceu? O Lázaro venceu. Senhor, mas então eu tenho mais irmãos na terra que precisam saber disso. Deixa eu ir lá. Não. Tem Moisés e os profetas. Eles devem de crer em Moisés e os profetas. Eu fico pensando em pessoas que partiram achando que tinham vencido na vida. E no momento que seu caixão estava sendo levado por seus familiares, ele estava no inferno clamando, pedindo por misericórdia, e não tem mais tempo. O profeta diz que, quem sabe, estava ali o rico, fizeram um funeral tremendo para ele, o prefeito da cidade veio, o presidente da república, o nosso irmão, bem sucedido, morreu, vamos lá, é um grande nome, vamos fazer um memorial para ele, vamos fazer uma comemoração. E o profeta disse, enquanto estava acontecendo essa cena, do caixão sendo levado, talvez um caixão até de ouro, com muito dinheiro, essa cena estava desenrolando lá, ele dizendo, manda Lázaro vir aqui, refrescar minha língua com um pouco d'água, porque é a alma que conta. Talvez alguém pensou, e Lázaro? Nunca mais vimos ele pedindo por aí. Onde é que está o Lázaro? Aquele homenzinho que vivia pedindo, coitado, sofreu tanto, morreu, ninguém deu a mínima para ele, nem sei se sepultaram o Lázaro, nem sei, sumiu. E Lázaro estava onde? No seio de Abraão. Lázaro estava regozijando com Abraão. Eu pergunto, quem venceu na vida? Irmão, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Aí Paulo diz, o que nos separar desse amor? O que nos separará? A fome, a nudez, a miséria? Nada nos separa desse amor. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Veja, aqueles magos ricos chegaram aos pés de Jesus, colocaram tudo que tinham ali de melhor. Quando eu li isso, eu senti algo no meu coração dizendo, seja sincero cada vez mais. Talvez eu estou falando para você que não regozija mais na presença de Deus. Talvez algo tenha tomado lugar, você tem
deixado passar em branco a sua alegria de servir a Cristo, o altar está aberto para que você coloque no altar o seu coração e saia daqui regozijando, saia daqui cheio da presença de Deus. O altar está aberto para você pedir perdão a Deus, para você trazer ao seu coração aquela pessoa que talvez você pensou alguma coisa errada sobre ela. Perdoe, perdoe, que o amor desce. Tem um hino para cantar?